Olá, meus queridos e queridas alunas de pós-graduação, voltamos aqui ao nosso tema, né? É um tema que quando somos chamados a falar sobre a prerrogativa de função, parece um pouco chato. Da Constituição, ele vai falar várias coisas. Ele vai falar o seguinte: julga originariamente, ou seja, é a competência primária para julgamento de crimes comuns, meus queridos. Não estamos falando aqui, então, de crimes de responsabilidade. E diz: o presidente da República, o vice-presidente da República, os deputados federais, os senadores da República. Então estamos aqui falando, né, de todo o Congresso Nacional sendo julgado pelo Supremo. Os próprios ministros do Supremo Tribunal são julgados pelos seus pares, porque eu não tenho um órgão superior para julgar. Então, veja, um juiz de primeira instância é julgado pelo Tribunal de Justiça, porque ele tem um órgão superior. Agora, um ministro do STF tem que ser julgado pelo próprio STF, não tem como, né? O Procurador-Geral da República, que é o chefe dos membros do Ministério Público, que se reporta à Presidência da República, né? E cada estado tem um Procurador-Geral da República, e nós temos também o Procurador-Geral do Ministério Público Federal, né? Toda a carreira do Ministério Público. Os ministros de Estado e ministros de Estado são aqueles que têm uma secretaria, uma pasta de governo. Então eu tenho o ministro da Educação, eu tenho o ministro da Defesa, eu tenho o ministro da Saúde, eu tenho os ministros cujas pastas são criadas pelo presidente da República, né? A cada presidente que entra, os ministérios vão trocando, eles às vezes vão se unindo, né? Vai pegando, vão agregando, mas eu tenho sempre um ministro da Economia, eu tenho um ministro que vai ter relações exteriores, né? Para cada ministério. Eu tenho o comandante da Marinha, e aí eu vou falar das 3 forças nacionais, o comandante da Aeronáutica e o comandante do Exército, né? Então essas pessoas são julgadas pelo Supremo. Ainda são julgados pelo Supremo os membros do STJ, porque é um órgão inferior, e sendo um órgão inferior vai ser julgado pelo órgão superior, né? O órgãos do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal Militar. Todos esses tribunais estão previstos na Constituição, todos eles estão, de alguma maneira, subordinados a serem julgados originariamente por crimes comuns praticados pelo STF, que seria um órgão superior na hierarquia colocada pela Constituição. Também serão julgados os membros do Tribunal de Contas da União, porque subordinados ao órgão máximo do Presidente da República, e também os chefes de missão diplomática em caráter permanente, né? Todos os diplomatas que estão aí cumprindo suas missões em países onde o Brasil tem sua representação, eles também, se cometerem crimes comuns, serão julgados pelo Supremo Tribunal. Essas competências são competências taxativas, previstas na Constituição, e elas não podem ser ignoradas, não podem ser desaforadas no sentido de, não, eu não estou nem aí, eu vou processar um Procurador-Geral da República por um Tribunal de Justiça local. Pode esquecer, haverá um conflito de competência, onde ele ganhará, então, a ação para ser julgado pelo órgão por prerrogativa de função, né? Às vezes eles nem querem. Às vezes não é algo que o Procurador-Geral da República gostaria que acontecesse. Talvez ele até, pelo gosto pessoal e subjetivo, gostasse de ser julgado pelo tribunal local, mas a Constituição diz que não, que é o Supremo Tribunal. No outro encontro, né, no primeiro, e esse é o nosso segundo encontro por prerrogativa de função, a gente falou de uma ação penal que era 847, e agora e agora nós vamos falar da ação penal também 937, de relatoria do ministro Roberto Barroso, né?
E ele fala da interpretação que deve ser dada, vejam, senhores, na letra B e C, e aqui a gente volta aos slides, B e C, e entre vice-presidentes, deputados federais e senadores, ele vai falar sobre a interpretação. Que a competência da Corte, então, do Supremo, olha, presta atenção, eu grifei e negritei, é para processar e julgar membros do Congresso Nacional exclusivamente de crimes praticados no exercício, senhores, e em razão da função exercida. Ele tem que estar, ele não pode estar cometendo, por exemplo, um homicídio, ok? Ele vai cometer esse homicídio, mas tem que ser, ele vai ser julgado pelo Supremo só se for em razão da função por ele exercida. E aí, tudo que ele cometer durante aquele período e tudo que ele for processado pelo Supremo continuará, então, sendo processado pelo Supremo, né? Então, ele depois fala do foro do Superior Tribunal de Justiça e depois eu vou trazer para vocês como é que fica. Mas ele continuará, então, tendo esse foro porque ele cometeu o crime no exercício e em razão das suas funções. Então, um governador, ele não mata, não pratica um homicídio em razão da função. Mas ele pode praticar um favorecimento pessoal, uma corrupção passiva, uma prevaricação, outros crimes que são ligados ao exercício da sua função, né? Então, o voto do relator do STF, o ministro Barroso, ele traz na ementa direito constitucional e processo penal, questão de ordem em ação penal, limitação, e essa palavra de limite é o quê? É a interpretação que o Supremo dá para a Constituição. Porque a Constituição diz, serão julgados pelo Supremo, originalmente, por crimes comuns, presidente, vice, membros do Congresso Nacional, né, procurador da República, todos os ministérios, os ministros, os próprios. Então, assim, ele vem e fala. Agora, o que o Supremo faz? Julga e interpreta. E diz em função aos crimes praticados no cargo ou em razão dele, né? E aí ele fala qual é o marco temporal para fixação da competência, entendeu? E o que ele fala? Inclusive, os praticados, o foro por prerrogativa não pega os que foram praticados antes da sua função. Simplesmente aquele que é praticado no exercício da sua função. Qual é o escopo? Qual é a finalidade disso aí? E aí no item 2 fala restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo ou em razão do cargo. Então, os princípios constitucionais estruturantes e que dão razão à função por prerrogativa é a responsabilização por esses crimes cometidos no exercício da função, né? E aí ele põe aqui uma orientação do Supremo Tribunal em harmonia com diversos precedentes do STF. Então, a lógica de condicionar, veja, o que a gente chama no item 4, e aí é legal, a imunidade parlamentar material, né, que protege as opiniões dos deputados, as opiniões que eles vivem brigando, deputados e senadores se ofendendo perante, né, ali diante da corte, em relação ao exercício do mandato, né. Então, a interpretação restritiva, veja, uma interpretação restritiva das competências constitucionais para adequar, então, a entender qual era a ratio, qual era a finalidade da Constituição ao fixar um foro por prerrogativa de função, né, ratione personae, para que seja julgado. Então, ele traz aqui na conclusão o foro por prerrogativa, eu até grifei aqui, foro aplica-se apenas a crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado às funções, né? No item 2, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação por alegações finais, a competência para processar e julgar as ações penais não será mais afetada em razão do agente público vir a ocupar cargo ou deixar o que ocupava, qualquer que seja o motivo. Então, ele determina a baixa da ação penal para a justiça eleitoral em razão do réu ter renunciado. Então, se ele renuncia ao cargo que ele exerce, não tem por que ele responder por aquele crime pelo Tribunal Superior. Então, ele desce com esse processo, teoricamente a gente fala desce, né, para ser julgado pela Justiça Eleitoral, né? Então, isso é importante, observar essa leitura restritiva. Então, muitas vezes a gente pega os informativos do STF, né, e não consegue entender por que eles declinam de algumas ações. Porque muitas vezes o próprio deputado ou senador também pediu exoneração do cargo. Então, ele não vai ser julgado pelo órgão superior, porque ele não tem mais a prerrogativa
dessa função, né? Aí, quando eu mudo a Constituição, vou para o artigo 105 e vou falar, então, sobre as competências do STJ, um órgão abaixo, mas que um decide constitucionalidade e o outro decide legalidade, né? Na verdade, não está abaixo, mas a gente na hierarquia coloca, formado por 33 ministros e o Supremo por 11 ministros. O Superior Tribunal de Justiça, na Constituição, diz, na mesma redação, que originariamente julgará os crimes comuns, ou seja, será a primeira instância para essas pessoas, os governadores de Estado e de Distrito Federal, os desembargadores de todos os tribunais, aí tribunais de justiça, e depois a gente vai ver também, serão do Tribunal Regional Federal, os membros dos tribunais estaduais, que todo estado tem, os membros dos tribunais regionais federais, seja federal, eleitoral ou do trabalho, os membros dos tribunais de contas dos municípios para as cidades que tem município, que tem tribunal de contas, porque não é todo município que tem tribunal de contas, né? A gente sabe que São Paulo, Rio de Janeiro, alguns têm o tribunal de contas, membros do Ministério Público da União, e aí tira o Procurador-Geral da República e fala então daqueles que são só procuradores da República, não são procuradores gerais da República, né? Aqueles que oficiam perante os tribunais. E aí acaba a competência do Superior Tribunal de Justiça. Então a gente tem no 102 a competência do Supremo, no 105 a competência originária do Superior e no 108 a competência originária dos tribunais regionais federais. Mas prestem atenção aqui, nos tribunais regionais federais, o que faz a Constituição? Ela excepciona a competência da Justiça Eleitoral. Então ela fala assim, aqui, quando eu falo de competência de TRFs, e nós temos 5 TRFs no Brasil, eu tiro a eleitoral. Se a pessoa, o desembargador, cometer, né, por exemplo, o juiz, cometer um crime de natureza eleitoral, ele será julgado pela Justiça Eleitoral e não pelo Tribunal Regional Federal. Então ele faz uma exceção, aqui ele queria o que a gente chama de, né, vou anotar aqui, um foro especial, né, e privilegia aqui então a Justiça Eleitoral. Será julgado pelos tribunais regionais federais, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta região. Os juízes federais, na área de sua jurisdição, como eu disse, se ele é São Paulo e Mato Grosso, terceira região, cometeu um crime em Rio de Janeiro, ele será julgado pela competência do TRF da terceira. Os juízes militares na sua área de jurisdição, o juiz do trabalho também, né? Nós temos mais de 20 regiões de juiz do trabalho, membros do Ministério Público que oficiem, que oficiem mediante a primeira instância, e aqui eu estou falando do TRF. Então é muito simples, é muito lógico que essas pessoas, esses membros, respondam perante o TRF, salvo se o crime for eleitoral. Isso vocês têm que ter fixado na cabeça. Vai excepcionar, o Supremo não excepciona, o STJ não excepciona, mas o TRF excepciona. E depois a Constituição vai para falar dos tribunais de justiça, que é muito parecido com o Tribunal Regional Eleitoral. Vão para os prefeitos municipais, serão julgados pelo Tribunal de Justiça, os juízes estaduais e do Distrito Federal, inclusive da Justiça Militar Estadual, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, os membros do Ministério Público Estadual do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, sempre ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, assim como é no TRF. Vejam, todas essas competências estão na Constituição, é um processo lógico. A ideia é entender a prerrogativa de função como não um privilégio, mas algo que fica inerente ao cargo, tem que ser praticado no exercício da função, serve para privilegiar, serve para ajudar, evitar as pressões oriundas dos ocupantes de cargos aí majoritários, ou cargos que tenham influência política, tenham influência jurídica, né? Para que a gente possa garantir, então, o princípio da imparcialidade. E lógico que isso, de alguma maneira, não os privilegia, teoricamente, ou não os confere o duplo grau de jurisdição. Porque se eu for julgado pelo Supremo, é pelo Supremo. Um membro do STJ vai julgar pelo Supremo. Para quem ele vai recorrer? Para o próprio Supremo? Né? Um ministro do Tribunal de Contas, ou um membro do Tribunal de Contas da União,
ele vai ser julgado pelo Supremo. Para quem ele vai recorrer? Para o Supremo? Mediante regimento interno, só. Não tem recurso para ele, então ele tem para onde apelar. A decisão é última instância, única e última instância, né? E originária, né? Por consequência. Então, no próximo slide a gente vai ver, eu já falei dessa ação penal, a gente vai falar sobre a ação penal que está no informativo 900, a ação penal 937, né? Que traz isso e fixa os critérios que o Supremo adotou para a prerrogativa de função. A gente volta então no próximo slide, na próxima aula, nosso encontro para falar sobre a interpretação do Supremo Tribunal Federal. Eu agradeço.